dia, turma de Direito, primeiro período, Metodologia Científica. Hoje, a nossa aula vai versar sobre apresentações de trabalhos e pôsteres. Tá? As apresentações de trabalho, elas parecem uma coisa até muito simples, vocês já faziam isso, né, na educação básica, mas não é bem assim. Existe todo um protocolo e existem dicas para vocês montarem uma apresentação na qual vocês não percam a atenção do público. Então, por exemplo, vocês não podem montar slides para uma apresentação completamente cheios de texto. Por quê? E também não podem ficar lendo. Porque se vocês fizerem isso, o que vai acontecer? A plateia distrai. Se tem o slide, a plateia já está vendo, ela sabe ler. Todo mundo que está na plateia sabe ler. Então, o que vai acontecer? Eles vão ler o slide. O slide, para você, só pode ser um guia. Você olha o que tem no slide, claro, para você não se perder, até porque o nervosismo, às vezes, faz com que você se perca. Então, você olha o slide, você percebe o que você tem que falar naquele momento e você fala. Você não lê. Tá? A menos que haja, por exemplo, uma citação. Aí você vai ler a citação. Mas o comentário da citação, a discussão, vai ser com você. E a apresentação de trabalho vocês fazem em todas as disciplinas, né? E vocês vão fazer isso muito, certamente, vocês vão fazer isso após a formatura, né? Porque vocês podem trabalhar em firmas que exijam uma apresentação de estratégias para vocês trabalharem com o caso, e aí vocês vão, é o mesmo esquema da apresentação de trabalhos. Tá? Agora, existe uma modalidade de apresentação de trabalho. Nós vimos, por exemplo, o paper, né? O paper, quando você vai fazer uma comunicação oral no evento, ele é a tua base. Mas existe uma outra forma de apresentação de trabalho que normalmente é feita por estudantes de graduação, que é o pôster. Tá? O pôster, ele traz um resumo, mas é um resumo que a gente chama resumo expandido. Ele tem o nome das partes do resumo, ele pode trazer imagens, deve trazer gráficos, enfim. E você normalmente fica numa sala ou num espaço em que ficam vários pôsteres. Quando você, vamos supor que seja aqui na FAAF, a apresentação, né? Vamos que fique ali no pátio coberto. As pessoas vão visitar a área de pôster e vocês têm que estar ali para apresentar esse trabalho. A apresentação do pôster, ela também não é feita por leitura. Por isso que você precisa ter imagem ou gráfico, o que for, para te ajudar nessa apresentação. Ela é muito visual, né? E normalmente você tem pouquíssimo tempo. Lá na UESC, os professores orientadores de iniciação científica sempre julgavam os pôsteres. Então, eu julguei pôster durante muitos anos. Nós dávamos aos estudantes apresentadores no máximo 10 minutos, mas não podia chegar a 10. O garoto tinha que apresentar entre 5 e 7 minutos, era o tempo que ele tinha para apresentar aquele trabalho. Né? Então, dependendo, por exemplo, na área daqui da FAAF, né, de agronomia, o estudante pode ter alguma semente, alguma muda, enfim, com ele, para ele apresentar. Pode ter. Mas, normalmente, o pôster, as imagens dele é que vão conduzir a tua apresentação. Em resumo, gente, a única apresentação que admite parte de leitura é a comunicação oral baseada em paper. Se vocês forem fazer uma apresentação de trabalho, como um seminário, etc., em sala de aula, não leiam, a não ser que seja citação. Se vocês forem apresentar um pôster, não leiam,
simplesmente apresentem o trabalho, falem sobre isso, tá? Eu vou partilhar a tela agora com nossos slides, tá? Vamos ver aqui. E vou trabalhando com vocês para vocês me acompanharem. Então, vocês observem aqui, ó. Deixa eu aumentar. Pronto. Apresentações de trabalhos vocês encontram no livro que eu uso sempre, né, da Saraiva, nas páginas 316 e 318, ou de 316 a 318, e os pôsteres de 318 a 319. Tá? Esse é o guia para vocês. Mas vocês podem olhar, qualquer das publicações da Saraiva vai ser válida. Tá? O que é a apresentação de trabalho? A apresentação oral escrita. Tá? Você vai ter que ter alguma coisa escrita, vai ser no slide, algum guia, né? Na UNEB, pelo menos na de Caetité, os alunos, quando iam fazer apresentações semestrais, que nós tínhamos uma disciplina chamada CIP, que era um Seminário Interdisciplinar de Pesquisa, quando eles iam apresentar o CIP, eles faziam folders. Era o guia escrito que eles tinham e usavam slides também, tá? Vocês também podem fazer isso, né? Mas sempre tem que ter uma contrapartida escrita na apresentação de trabalho. E a atividade oral, a oralidade, é o mais importante aí. A natureza da apresentação de trabalho, como eu já disse para vocês em vídeos anteriores, é a divulgação de resultados parciais ou finais de pesquisa. Então, vocês precisam, normalmente são divulgados resultados parciais. Vocês precisam, na confecção do pôster ou na confecção dos slides, ter muita objetividade para focar no momento da pesquisa em que vocês estão. Entenderam? É importante que vocês consigam fazer isso. Bom, as estratégias de apresentação de trabalho. Vocês podem usar recursos audiovisuais, vocês podem passar, dependendo do que vocês vão usar, vocês podem colocar música, vocês podem colocar, usar o perdão, não é mais o retroprojetor, né? É o data show. Então, vocês podem usar o data show para projetar slides, para projetar imagens. Vocês precisam usar a lousa, o quadro, né? O quadro branco. Referências iniciais, como data, o nome do trabalho, da disciplina, isso precisa estar no quadro. Tá? Vocês podem usar trechos de filmes, imagens, tudo isso de preferência no seminário, por exemplo, de preferência isso dentro dos slides. Tá? Coloquem isso nos slides. Recortes de livros, de jornais, sempre tentem colocar isso dentro dos slides. Tá? Vocês precisam ter uma estrutura desses slides. Então, começa com o nome da instituição, a logo da instituição, o nome do pesquisador, no caso vocês, né, a titulação, graduandos em Direito, tal. Sempre coloquem o nome do orientador com a titulação, doutor fulano de tal, tá? E a instituição, Unifaaf. O título da apresentação e o conteúdo ele tem que ser dividido em partes. Então, é uma divisão lógica, né? Vocês vão começar com uma apresentação, aí vocês podem colocar, dependendo do nível, o estágio da pesquisa em que tiver, vocês podem colocar um sumáriozinho. Gente, sempre usem tópicos, não escrevam muito nos slides. Vocês podem ver pelos meus slides, por exemplo, que são raros aqueles em que eu encho de texto. Na verdade, eu não encho, eu posso pôr uma citação e tal. Não coloquem slides supercarregados. Os slides têm que ser bem limpos. Vocês estão vendo que eu tenho tópicos aqui e eu estou explicando esses tópicos para vocês, eu estou falando para vocês. O slide é só o apoio, tá?
Vocês vão ter que ter essas partes têm que corresponder à apresentação do trabalho, o desenvolvimento e as conclusões. Nas conclusões, vocês já podem colocar os resultados, né? E as referências bibliográficas, elas precisam constar em toda apresentação de trabalho. Vocês precisam colocar as referências usadas, tá? Usadas na confecção do trabalho. Vocês não podem colocar tudo que vocês leram para fazer, mas apenas aquilo que vocês leram para essa apresentação, para esse momento da pesquisa, tá? Então, eu já vi um erro bastante complicado, né, de estudante que vai, por exemplo, defender o TCC, monta os slides e coloca 5, 6 slides de referências. Não, tá? Você vai colocar no slide as referências usadas na apresentação. Você não vai colocar nos slides referências que ficaram, por exemplo, no texto. No caso de uma defesa de TCC, você não coloca o TCC todo em slide, você coloca partes, algumas imagens, gráficos. As referências do TCC são muito mais numerosas, né? Aqui nos slides vocês colocam o mínimo possível. Tá? Bom, normalmente o tempo da apresentação. Em geral, uma apresentação de trabalho vai levar de 10 a 15 minutos. Dependendo, na turma, um professor pode dizer, vocês podem falar 20 minutos. Mas pode ter um professor que diga, não, vocês vão falar isso em 8 minutos. E ele vai contar esses 8 minutos. Num evento, se vocês forem fazer uma apresentação de trabalho num evento, saibam que passar do tempo determinado significa não falar mais nada. Porque existe um controle por parte dos mediadores da sala, que são membros da organização do evento, normalmente, e esse controle, eles ficam marcando o tempo que você está usando. Então, se você passa desse tempo, você prejudica as outras pessoas que estão apresentando. O que eu sugiro sempre, e é o que eu faço também, uso sempre os tópicos, tá? Por quê? Se eu tiver que acelerar, é mais fácil. Se eu tiver muito texto, muita citação, lasca, não dá para ficar dentro do tempo. Então, o que eu faço? Eu tento o máximo possível colocar os tópicos. Tá? Os slides, eles, é isso que eu estou dizendo, eles só precisam ter os tópicos que orientem a fala, imagens ou pequeníssimas citações. Poucas mesmo. Não leiam o slide assim, só fica olhando só para o slide, lendo e depois vira para a plateia. Não. O slide é o apoio. É só o apoio. Você vai, por exemplo, eu vou voltar aqui no slide 3. Tá? Eu tenho 5 tópicos. Né? Então, se eu estiver apresentando um trabalho, eu posso dizer assim, gente, o tópico 1, recursos audiovisuais, consiste nisso, nisso, nisso e nisso, e vai funcionar dessa maneira. Mas eu não vou escrever isso no slide. Tá? E eu também não vou ficar lendo. Eu vou ler esse tópico e vou falar com a plateia. E cada slide é apenas um guia para a fala do pesquisador. O slide, gente, ele não pode ser pesado e ele não pode substituir a tua espontaneidade, a tua originalidade, a tua fala de momento. Tá? Então, vocês estão acompanhando? Isso vale para todo tipo de apresentação, tá? Agora a gente vai ver o que são os pôsteres. Se vocês já frequentaram algum NCOB, por exemplo, se vocês já vieram para assistir e tal, vocês viram os pôsteres. São publicações, né? Elas têm uma medida certa, eu vou passar isso para vocês. São publicações fixas, elas ficam em cavaletes, ou às vezes ficam penduradas no espaço, como se fosse tipo um cabideiro, depende do que a instituição oferece.
comunicação muito objetiva, muito resumida, tá? E ela tem uma natureza icônica, ou seja, ele pode falar por si, mas sempre vai precisar de você para apresentar. Eu posso chegar para ver o seu slide e só de olhar o seu slide, pelas imagens, pela organização dos tópicos, dos elementos, eu consigo entender. É claro que a sua apresentação vai enriquecer isso e vai melhorar esse processo. Normalmente, é o que eu falei para vocês, o pôster vocês têm de 5 a 10 minutos. 10 minutos o avaliador ele já está arrancando as calças pela cabeça. Ele quer que vocês apresentem no máximo em 8 minutos. A estrutura do pôster. Vocês vão colocar lá em cima o título do evento, com a logo e tal. Logo da instituição também, de onde vocês vêm. O título da apresentação de vocês, o nome da instituição e o resumo. Tá? Um resuminho, bem resuminho. Menor do que aquele que eu ensinei para vocês. Um resumo, digamos assim, de umas 4, 5 linhas. Bem sucinto. Os objetivos, normalmente, quando eu orientava meus estudantes de iniciação científica, eu pedia que eles colocassem o objetivo geral e 2 objetivos específicos. Porque é um estágio da pesquisa, então não pode ter todos os objetivos específicos. Tá? A metodologia, dizendo como vocês trabalharam para alcançar ou não aqueles objetivos. Os resultados, tudo isso em pouquíssimas linhas, porque tem que caber naquele formato. A avaliação que vocês fazem, que o orientador faz, se é válido, se não é, o que precisa ser alterado no caminho da pesquisa ou nada precisa, enfim. Não são conclusões, porque no pôster você ainda não pode ter conclusão. E as referências, que tem que ser mínimas também. 2, 3, no máximo 4 títulos, porque senão não funciona ali. Na sua fala, você pode fazer outras referências, mas ali no pôster tem que estar as referências mínimas. Vai depender do evento o formato geral do pôster. Mas vai variar entre 1,20 m por 80 ou 1,20 m por 90. A fonte, normalmente, a gente pede Arial 24, porque aí fica visível para o avaliador. Você vai usar imagem, gráfico, esquema. Por isso que o texto tem que ser sempre muito pequeno, porque senão você não consegue inserir os elementos visuais que são necessários. Se vocês observarem aqui no slide 6, eu estou dizendo, ó, o pôster tem uma natureza icônica. O que é essa natureza icônica? O pôster ele pode ficar pendurado sozinho, que o observador passa, vê o pôster e consegue ter uma ideia do que é o trabalho, de que resultados o trabalho trouxe, em que estágio a pesquisa está. Então, por isso que vocês precisam diminuir a quantidade de texto e inserir imagens ou gráficos ou esquemas que sejam pertinentes e relevantes para que o avaliador possa acompanhar o que vocês estão apresentando. Entenderam? E outra coisa, como vocês têm muito pouco tempo, estourando muito 10 minutos, vocês também não podem ficar lendo. Então, vocês têm que bater o olho ali só para guiar o raciocínio de vocês. Bate o olho, pá, volta, olha para o avaliador e já fala. Aponta para o pôster. A fala de vocês deve ter referência do pôster. Aí vocês estão falando, vocês vão mostrar, olha, aqui é isso aqui que eu estou falando para o senhor, ó. Tá nesse momento, aconteceu tal coisa, olha aqui a imagem dessa plantação, por exemplo. Tá? Vocês estão entendendo o processo?
Então, deixa eu interromper o compartilhamento. Então, gente, o que é relevante? Fazer uma boa estruturação, usar na apresentação de trabalhos, seminários, etc., o slide só como apoio, na apresentação de pôster, usar o pôster apenas como apoio, tá? Vocês trabalharem também a fala, a oralidade, vocês serem bastante objetivos no que está escrito, tá? E naquilo que vocês vão falar. A fala de vocês também precisa ser icônica. Ela precisa ser bastante objetiva e direta. Ok? Tudo bem? Então, qualquer dúvida, vocês podem me procurar no Zap, como vocês preferirem, ok? Então, um bom final de semana para vocês. Tchau, gente.